Oi, pessoal, tudo bem? Então a gente daremos aqui continuidade, né, à evolução dos modelos de gestão de pessoas. Começamos então com aquele primeiro modelo mais antigo, mais tradicional, que denominamos aí departamento pessoal, né, o famoso DP. Aí, na sequência, né, essa evolução, nós vamos chamar, né, esse segundo momento de gestão do comportamento humano. Lembrando vocês que não significa a eliminação do anterior, na verdade significa a incorporação do anterior. Então, todas aquelas preocupações do departamento pessoal continuam existindo no novo modelo, né, de gestão do comportamento humano, mas eu extrapolo essas preocupações, incluindo outras que são tão ou até mais importantes do que aquelas primeiras, dada a evolução dos negócios, das organizações, das próprias pessoas, tá bom? Bom, e dando continuidade nesse processo evolucionário do modelo de gestão de pessoas, temos a gestão estratégica de pessoas, tá? Esse vai ser o movimento seguinte e é o tema que eu vou apresentar aqui para vocês hoje. Então, como nós vimos lá na videoaula de gestão do comportamento humano, o esforço até ali era a busca da efetividade econômica, que também era a preocupação do modelo de gestão do departamento pessoal. Mas nós não podemos esquecer que lá no departamento pessoal, essa efetividade econômica já era verdadeira. Já havia essa preocupação de você otimizar o recurso e buscar a melhor relação custo-benefício. Tá? Temos a efetividade técnica, e aí ela também acontece, né, de certa forma, ali no departamento pessoal, mas sob o ponto de vista da tarefa. Olhando para a tarefa, como é que eu posso simplificar a tarefa para ampliar a produtividade do trabalhador? Ela continua existindo na gestão do comportamento humano, né, a efetividade técnica, mas agora um pouco aprimorada. Né? Não só a questão da tarefa, mas o que eu posso fazer com as pessoas para que elas se empenhem mais, para que elas ofereçam cada vez melhores trabalhos. Né? Então, essa efetividade técnica, ela herda lá do primeiro modelo de gestão, departamento pessoal, essa efetividade técnica no sentido do olhar sobre a tarefa, no sentido de simplificá-la, né, de maximizar a eficiência dessa tarefa. E na gestão do comportamento humano, essa eficiência técnica também se manifesta por conta da tarefa, isso não é abandonado, mas eu também olho para as pessoas e o quanto eu posso motivá-las, o quanto eu posso dar a ela condições satisfatórias para que no desempenho da atividade dela ela faça melhor, né? E obtenha então essa efetividade técnica. E aí sim, essa é exclusivamente da gestão do comportamento humano, a efetividade comportamental, porque aí eu quero de fato é, envolver o trabalhador, comprometer o trabalhador e fazê-lo vestir a camisa, né? E que ele faça as coisas motivado e faça as coisas satisfeitas. Então, essa efetividade comportamental ela vai ter uma maior, óbvio, importância no momento em que surge a escola das relações humanas e que o modelo de gestão migra, né, evolui para a gestão do comportamento humano. Tá, ok? Tudo isso continua sendo válido. Até os dias de hoje, essas três efetividades ainda são válidas, tá bom? Nós não abandonamos nenhuma delas. Mas a partir da crise do petróleo, né, ali da década de 1970, então a crise do petróleo, só rapidinho para resgatar esse momento da história, porque eu também não sei se vocês já viram, né, acho que esse é um assunto que vai ser tratado só lá no terceiro ano. Né? Mas rapidinho, o que significou a crise do petróleo? Os países exportadores de petróleo, eles se juntam, né, eles se unem, eles formam uma organização, uma entidade internacional, que é a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, a OPEP. E a OPEP, ela, ali na década de 70, ela percebe o poder que ela tinha. Né? O petróleo ele se tornara uma matéria-prima fundamental para diversas indústrias, ele era um insumo necessário para diversas coisas.
Então você precisava do petróleo para a produção de plástico, para a produção de carro, para movimentar os carros, né, o abastecimento dos carros, né, usando gasolina, usando, né, os veículos de modo geral, né, não só os carros, navios, enfim, você usando diesel. Então o petróleo ele vai ser importante no modal, desculpa, no modo de transporte rodoviário. Então você vai ter uma expansão enorme, né, desse modo de transporte, né, o rodoviário, no mundo inteiro, não é só no Brasil. Então, no mundo inteiro você vai rasgar, né, as geometrias da geografia das nações pelo mundo afora, rasgar com obras que vão, né, dar origem a estradas de rodagem, e o petróleo é fundamental para isso. Enfim, o petróleo ganha uma importância descomunal na vida moderna. E a OPEP, né, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, percebe isso. E tem um detalhe, né, do petróleo que é inquestionável. O petróleo ele não é renovável. Né? Todo mundo sabe disso, ele não é renovável. Ele não tem como ser reproduzido em outra localidade. Por exemplo, quando o Brasil, ainda, né, falando de história, quando o Brasil começou a aumentar os preços do café, do açúcar, o que os países europeus fizeram? Eles levaram as mudas da cana-de-açúcar para outra localidade. Né? Eles levaram, por exemplo, para a Malásia. E aí, o açúcar da Malásia era mais barato que o do Brasil, eles começaram a comprar de lá. Né? Porque é um produto renovável. E na hora que um produtor ele acha que pode cobrar mais caro, e até seria justo, talvez, que ele cobrasse mais caro, por conta de tecnologia, do aprimoramento da mão de obra, enfim, não estou discutindo se isso é fato ou não, tá? A gente sabe que não é, no Brasil não foi isso, mas enfim, é, eu levo para outro lugar. Né? O café é a mesma coisa, na hora que o café da região aqui paulista, né, começou a ficar mais caro, o que eu faço? Bom, levo uma muda para a Colômbia e produzo o café na Colômbia. E aí a Colômbia começa a competir, né, vira concorrente. E isso vai equilibrando os preços. Né? Mas com o petróleo você não tem como fazer isso. Não tem como você pegar a muda do petróleo e plantar em outro lugar, porque petróleo não tem essa característica, ele não é renovável. E ele não é um item facilmente encontrado. Ah, agora a gente tem uma bacia gigantesca aqui no Brasil, professor. Né? Então, essa bacia gigantesca, né, o famoso pré-sal, ela está em condições bem adversas de obtenção. Né? Ela está submersa na água. Você tem que fazer uma perfuração, né, no meio do oceano, não é uma tarefa simples. O Brasil tem tecnologia para isso, mas isso encarece o produto. Né? E diferente, por exemplo, é, dos países do Oriente Médio, né, que você cavando o poço ali no, tá procurando água e ao invés de achar água você acha petróleo. Né? Isso faz muita diferença. E aí a OPEP, então, ela aumenta o preço do barril. E os países que já dependiam muito do petróleo não tinham a quem recorrer. É o que eu falei agora. Diferente, né? O Brasil aumentou o preço do açúcar, aumentou o preço do café. O que os países que dependiam do açúcar e do café fizeram? Buscaram outras alternativas. Né? E, inclusive, incentivaram outras alternativas para justamente criar concorrência. Né? Mas no caso do petróleo não tinha como fazer essa concorrência, ainda mais que eles estavam organizados ali em torno da OPEP. E isso faz com que exploda a inflação. Então você tem um aumento de preços absurdo no mundo inteiro. Tá? E isso causa uma crise muito forte na década de 70. Existem dois momentos nos anos 70 em que acontece o aumento, vamos dizer assim, exagerado do petróleo, talvez até abusivo. Né? E isso então causa essa crise aí, que nós vamos chamar a crise do petróleo da década de 1970. As organizações, em virtude do encarecimento dos insumos, né? E aí você tem insumos de diversa ordem, tá? Então tem os produtos que dependem diretamente do petróleo, os produtos que dependem indiretamente do petróleo. Por exemplo, eu produzo geleia de morango, né? Então o meu insumo principal é morango. Só que eu preciso do petróleo para transportar o morango da fazenda até a minha fábrica. Eu preciso do petróleo para que a estrada de rodagem ela esteja em condições de uso. Né? Eu
Eu preciso do petróleo porque a matriz energética de quase todos os países do mundo era oriunda da queima do combustível fóssil. Então, eu dependia do petróleo para a geração de energia elétrica. Um dos poucos países do mundo que não teve essa dependência, né, do petróleo, nesse sentido de matriz energética, foi o Brasil. A nossa matriz energética não é a termoelétrica, né, que usa os derivados do petróleo para queimar e produzir energia elétrica. Nossa matriz energética predominante é a hidrelétrica, né, a produção de energia elétrica pelo movimento das águas de uma queda d'água. Né, falar do rio, mas na verdade é de uma queda d'água. Sim, que acontece, né, na, no curso, né, irregular do rio, nas geografias não tão próximas da planície. Tá? Porque também dá para fazer em planície, mas aí é outro detalhe. Então, tudo isso vai encarecer, né? Vai causar então uma dificuldade muito grande às organizações e elas então percebem o seguinte: bom, não basta a alta direção, né, o nível estratégico lá do organograma, se preocupar com as questões estratégicas. Todo mundo tem que se preocupar com isso. E aí então surge, né, emerge essa necessidade nova, né, a efetividade estratégica. E o primeiro movimento nesse sentido, né, de se atender aí a essa nova efetividade, essa quarta efetividade, né, efetividade estratégica, foi o alinhamento das políticas de recursos humanos com as políticas organizacionais. Então agora eu preciso, na hora que eu penso, né, eu vou criar um benefício para o trabalhador, aí eu vou oferecer um curso para o trabalhador, eu vou fazer a contratação de um novo trabalhador, essas ações elas não poderiam estar desassociadas, desalinhadas das políticas organizacionais, daquelas que diziam respeito à missão da organização, à visão da organização, às estratégias, aos objetivos, às metas do negócio. Então esse alinhamento ele passou a ser fundamental, né? Necessário, ainda mais no momento de crise. Né? Na crise, como é que eu supero, né, as dificuldades que a crise impõe ao negócio? Otimizando todos os recursos que eu tiver. E nesse sentido, os recursos humanos, o que eu precisava, né, o que poderia ser otimizado no que diz respeito aos trabalhadores? Era esse alinhamento das ações de RH com as ações de estratégia do negócio. Então, o que eles descobriram? Né? Que quando os processos de recursos humanos derivam da estratégia corporativa, a probabilidade, veja, não é a garantia, não é certeza, é probabilidade. Provavelmente, né, o negócio vai ser bem sucedido. Então, a probabilidade de sucesso do negócio é ampliada quando os processos de recursos humanos derivam da estratégia corporativa, quando existe esse alinhamento. Tá? E essa nova abordagem, ela emergiu por quê? Ela emergiu porque eles também descobriram o seguinte: mesmo que os trabalhadores estejam motivados e satisfeitos, isso não necessariamente contribui com as diretrizes estratégicas. O fato de eles estarem motivados e satisfeitos não fazem esses trabalhadores terem uma preocupação com as estratégias de negócio. E aqui eu vou fazer uma pausa para explicar. Pô, mas professor, o que é nível estratégico? O que é estratégia? O que é alinhamento, né? Com as estratégias de negócio? Tá meio confuso isso aí. Então, quando a gente fala de estratégia, nós estamos falando daquelas ações que as organizações fazem para superar os obstáculos e ampliar o seu sucesso. Né? E o sucesso, o que significa ampliação do sucesso? Vender mais, aumentar o lucro, né, da organização, tornar a empresa poderosa, fazer com que aquela empresa seja a primeira no setor dela, né? A mais importante, a que mais fatura, a que mais lucra, a que mais vende. Né? A estratégia, então, ela está muito ligada a essas ações que vão permitir que uma organização, que uma empresa, que um negócio, ele seja bem sucedido. Ele enriqueça os proprietários, né? E ele tenha condições de continuar existindo, porque ele gera, né, riqueza suficiente para
dar conta dos processos existentes, pagar os salários, comprar os insumos, pagar a conta de luz, o aluguel do galpão, enfim, essas coisas. E riqueza suficiente para investir em inovação, porque eu não posso ficar parado no tempo. Então eu tenho que desenvolver pesquisa, eu tenho que desenvolver melhorias no processo produtivo, melhorias na fábrica, né, se for um processo industrial, melhorias na prestação do serviço, né, se for da área de comércio ou de serviços, enfim. E essas estratégias, então, essas ações, elas fazem com que o negócio seja bem sucedido. E ao ser bem sucedido, isso significa que ele supera os concorrentes, então ele se dá melhor do que os concorrentes, o produto dele é melhor do que dos concorrentes, o produto dele é preferido, né, pelos consumidores em comparação ao dos concorrentes. Isso significa que ele também agradou mais consumidores, ele conseguiu fidelizar um número maior de consumidores. Então, as ações estratégicas, elas dizem respeito a esse esforço que a organização faz, né, por meio das pessoas que trabalham ali, para ampliar, né, o negócio no sentido de dele ser sustentável economicamente, né, principalmente economicamente. E isso, então, a gente poderia, né, aqui bem resumidamente, tá, deixar claro para vocês o que seriam, então, essas diretrizes estratégicas. As diretrizes estratégicas são exatamente essas ações, são exatamente essas decisões tomadas pela alta direção, né, pelos executivos, pelos proprietários da organização, no sentido de superar, né, os obstáculos e alcançar os seus objetivos, suas metas, consequentemente ampliar o número de consumidores, de clientes que são atendidos, ampliar as vendas, e garantir o maior lucro possível. Tá? Então, veja, essa preocupação ela ficava muito ali, né, em torno das pessoas que estavam no nível estratégico, né? Ou seja, o presidente da empresa, os donos, né, os proprietários da empresa, né, dependendo do tamanho da empresa, do porte da empresa, os diretores tinham essa preocupação. Mas nos níveis inferiores, incluindo o tático, você não tinha essa preocupação, né? É como se isso fosse problema deles, lá do andar de cima. Bom, o problema do andar de cima não é problema meu. E o que as empresas perceberam? Que isso não era uma boa ideia. Então, mesmo os trabalhadores estando motivados e satisfeitos, eles não estavam preocupados com o sucesso. Então, eu precisava fazer com que eles se preocupassem comigo, né? Eu, o presidente da organização, não podia ser o único a me preocupar com o sucesso da organização. Eu precisava que todos que faziam parte da organização, incluindo todos os trabalhadores, tivessem essa mesma preocupação e também essa mesma motivação. Tá? Então, como eu estava falando, essa manifestação, né, ela não foi de forma direta, não houve uma manifestação direta, ou seja, não aconteceu de forma automática, né? A motivação e a satisfação do trabalhador, ela não se transformou diretamente, automaticamente, em bons resultados, em resultados de sucesso. Então eu precisava fazer alguma coisa para alinhar as ações, né, desse esforço, né, de motivar e satisfazer o trabalhador com esse esforço de alcançar objetivos, metas e o sucesso, né, que são as diretrizes aí estratégicas, tá bom? Precisava alinhar uma coisa à outra. Então, só que eu também tenho que tomar muito cuidado, quando eu faço esse alinhamento, se eu faço só isso, o que poderia acontecer? Eu poderia comprometer a área de recursos humanos, porque ela viraria tipo uma escrava, né? Ficaria ali sujeita, né? Fazendo apenas aquilo que a estratégia quer. E isso não seria bom. Até para o sucesso futuro da organização, as ações de recursos humanos elas não podem exclusivamente atender o momento, o presente. Há necessidade de se pensar o futuro, de se fazer projeções de como será o futuro. E nesse sentido, muitas vezes, algumas ações de recursos humanos podem não ter uma associação, um alinhamento direto com aquilo que está acontecendo no hoje, no agora, no presente. Então, por esse motivo, essa sujeição ela não seria interessante. E aí, como que eu resolvo isso?
Então, a solução foi você fazer troca, né? Tá bom, então o RH se alinha às estratégias, mas a estratégia também se alinha ao RH. Então, sabe, é um caminho de mão dupla. Tanto vai do RH para a estratégia, quanto da estratégia para o RH. Tá? Então, você tem aí, nesse movimento, né, nessa preocupação da efetividade estratégica, você eleva os recursos humanos, a área de recursos humanos, então você ascende, né, a ascensão de RH ao nível estratégico. O RH, então, que era tático, operacional, lá nos primórdios, né, no modelo de gestão tradicional, né, o departamento pessoal, ele era operacional, né, preenche carteira, assina contrato, bem operacional. Agora não. Nesse movimento, né, nessa evolução, ali na gestão do comportamento humano, ele ascende já para o nível tático e agora ele ascende para o nível estratégico. Por isso que nós chamamos esse modelo de gestão estratégica de pessoas, porque você faz essa ascensão do RH para o nível estratégico. O RH ele não é apenas e tão somente algo operacional ou tático, que faz o tático faz o diálogo, né, entre o patrão e o trabalhador. Ele toma decisões. Né? E o que significa tomar decisões? Então, os profissionais da área de recursos humanos, eles influenciam os processos decisórios, principalmente as decisões estratégicas, né? E mais, a própria área de recursos humanos, ela passa a ser refletida, debatida, decidida pelo nível estratégico. Então, o presidente, lá no passado, ele não ficava preocupado como que ia ser o processo de recrutamento e seleção. Ele não tinha a menor preocupação como é que ia ser o desenvolvimento das pessoas, porque para ele quem fazia isso era o cara do RH, né? Ou lá no passado mais distante, o cara do DP. DP, né? Departamento Pessoal, RH, Administração de Recursos Humanos. Agora não. Agora ele, presidente, também está preocupado em como vai se dar esses processos. Ele também participa dessas decisões e ele também influencia essas decisões. Veja então que acontece exatamente aquele movimento que eu falei para vocês. O RH, ele começa a se ajustar à estratégia de negócio e atender as demandas da estratégia de negócio, promovendo esse alinhamento e trazendo para o trabalhador, o mais operacional, inclusive, a preocupação com o atendimento das metas, dos objetivos, para que aquelas ações estratégicas, as diretrizes estratégicas fossem efetivadas. Tá? Mas o contrário também é verdadeiro. A estratégia ela também vem para o RH, porque o RH ele se torna tão importante que ele não pode mais ser tratado como um elemento tático ou operacional da empresa. Ele ganha status estratégico, então eu também começo a pensar de forma estratégica a própria, os programas, né, as políticas, as ações da área de recursos humanos. Tá bom? Bom, pessoal, então eu vou encerrando por aqui essa aula, até porque aí, né, como eu sempre tenho feito no finalzinho de todas as aulas, gestão estratégica de pessoas já é algo que não dá para exigir do técnico em administração. Então, aí olhando para vocês, a formação de vocês, quando vocês terminarem o curso, né, vocês pegarem lá o diploma, né, de técnico em administração, eu posso cobrar de vocês uma série de coisas, aliás, praticamente tudo, daquilo que é operacional e que nós, né, classificamos aqui como departamento pessoal. Tem muita coisa do nível tático, né, ali da gestão do comportamento humano, que eu também posso cobrar de vocês. Né? Então, aquela coisa dos salários, a coisa dos benefícios, o custo-benefício, né, de um trabalhador, a questão da motivação, eu posso cobrar isso de vocês, né, mas até certo ponto também, não tudo. Agora, eu não posso cobrar do técnico de administração essa parte de gestão estratégica, porque aí, eu, primeiro, vocês precisariam entender de estratégia, né, e no curso de vocês não vão estudar isso, né, porque isso exige maturidade, experiência de vida, exige mais coisas além de livros, tá? E então seria necessário fazer o bacharelado. Né? Lá no bacharelado, aí sim nós estudamos, né, essas questões, esses conceitos, métodos, enfim, essa coisa da estratégia, né, é estudada no bacharelado, no nível superior,
E lá sim nós podemos cobrar do administrador, daquele que termina o bacharelado, né, esse modelo de gestão de pessoas que nós denominamos de gestão estratégica de pessoas. Tá bom? Então por isso que eu vou encerrar por aqui. E aí, novamente, né, a referência está na tela. O livro As Pessoas na Organização, coordenado, né, a, a concepção e a elaboração desse livro foi coordenada pela professora Maria Tereza Leisner Fleury. E especificamente essas páginas, né, da página 23 à página 25, que é o trecho daquele capítulo do professor André Fischer, né, que está explicando essa evolução do modelo de gestão de pessoas, né, ao longo do tempo e ao longo dos conceitos, das técnicas, das ferramentas, tá bom? Pessoal, o próximo tema é gestão por competência, que é a próxima evolução, tá? Tendo dúvidas, escrevam lá no fórum de dúvidas e, claro, né, sempre estejam atentos às propostas de atividades. Lembrando que temos o autoconhecimento, né? São 2 testes, teste de personalidade e âncoras de carreira. E nós temos a nossa prova, nossa avaliação no dia 9 de março. Tá bom? Deixa eu deixar para adiantar. Dia 11 de março, que é nossa última aula, né? Eu não terá videoaula, tá? Eu vou fazer um encontro online. Eu estarei, né, à disposição de vocês no dia 11, no nosso horário normal de aula, né, que seria da 12h50 até as 14h30. Eu estarei fazendo uma aula síncrona para a gente bater um papo, para a gente ainda esclarecer alguma dúvida, esclarecer as notas, enfim. E talvez, né, quem sabe, no dia 11 eu consiga dar um retorno do autoconhecimento, né, daqueles testes que vocês estão fazendo. Eu espero que eu consiga, né, tem muito serviço ainda pela frente, mas se eu conseguir, vai ser no dia 11 que eu vou apresentar alguns elementos daqueles testes que vocês fizeram ou ainda estão fazendo, tá bom? Então eu já estou avisando, vou avisar nas próximas videoaulas a mesma coisa. Então dia 11 eu não terá videoaula, terá uma aula síncrona, online. Aqueles que puderem participar será maravilhoso. Também é uma forma da gente se despedir, né, já que não foi possível nenhum encontro presencial. Ainda não temos perspectiva de retorno presencial, talvez lá no terceiro, quarto bimestre do ano letivo de 2021, e é um talvez ainda cheio de interrogações, porque infelizmente a vacinação está bem devagarzinho, né, gente? Mas enfim, cuidem-se, tá certo? Eu agradeço aí a atenção de vocês até o momento e até a próxima.